Ainda lembro da primeira vez que percebi. A maneira como o texto parecia rastejar pelo pergaminho como algo senciente. Não enquanto eu observava. Não. Nunca enquanto eu observava. Apenas quando minha atenção vacilava. Quando exaustão turvava minha visão, após 16 horas catalogando conhecimento proibido. Apenas então, as palavras se rearranjavam. Sutilmente primeiro. Uma letra aqui, uma frase ali. Nada que pudesse provar. Disse a mim mesmo que era fadiga. Todos fazíamos isso. Cada arquivista da Biblioteca Negra se convencia da mesma mentira. A alternativa era terrível demais para contemplar. Perigosa demais para reconhecer. Porque admitir que os textos em si estavam vivos, que nos observavam enquanto os observávamos, seria convidar escrutínio dos superiores. E no impérium da humanidade, escrutínio invariavelmente leva à purgação. Meu nome é Lorian Daev, arquivista-chefe do cofre Sigma 7, guardião de 3.427 tomos considerados perigosos demais para a destruição, mas valiosos demais para a perda. Passei 22 anos de minha vida em penumbra perpétua, cercado por livros que sussurram quando pensam que não posso ouvir. Livros que esperam. Esta é minha confissão. Esta é minha advertência. A corrupção foi tão gradual que só percebi seu progresso em retrospecto. Como câncer que se espalha célula por célula, até que subitamente os órgãos falham. Minha queda foi inevitável desde o momento em que toquei a capa de pele do lexicon de geometrias impossíveis. Lembro como pareceu quente sob meus dedos, como se recém-esfolada. Embora ninguém tivesse acessado aquele tomo particular em mais de um século, segundo nossos registros, a Inquisição nos entregou, após a purgação de Esoteria 4, um mundo colonial, onde realidade começou a sangrar nas bordas, onde crianças nasciam com membros demais e prédios se construíam durante a noite, sua arquitetura desafiando leis da física. O lexicon foi encontrado no palácio do governador, trancado em cofre de sua própria fabricação, cercado pelos corpos de 13 sábios, seus olhos queimados de suas órbitas, seus dedos quebrados até o osso. Deveria ter sabido então, deveria ter queimado, apesar de minhas ordens. Ao invés, cataloguei como ameaça nível secundário e o designei para a prateleira 97, corredor 12, atrás de campo estase e fechaduras hexagramáticas. Meus deveres eram simples o suficiente: registrar novas aquisições, manter protocolos de preservação, monitorar sinais de degradação física, preparar relatórios trimestrais para a Ordo Maleus. Nunca ler o conteúdo, exceto para verificar categorização básica. Nunca passar mais de 3 horas com qualquer texto. Nunca remover itens do cofre. Nunca discutir o que via com ninguém fora da minha autorização. Regras simples, limites claros. Por 22 anos, segui sem questionar, sem desviar, até que os sonhos começaram. Começaram inocentemente, flashes de símbolos que vira durante trabalho de catalogação. A sensação de páginas virando sob meus dedos, o cheiro de papel antigo e cola, sonhos normais para alguém em minha posição. Mas então mudaram, aprofundaram. Ao dormir, comecei a compreender os símbolos, a ler línguas que nunca estudara. Informação se infundia em minha mente inconsciente, enchendo-me com conhecimento que parecia simultaneamente estranho e familiar. Como se estivesse apenas lembrando coisas, há muito esquecidas, ao invés de aprendê-las pela primeira vez. Acordava cada manhã com minha mente vibrando, conexões se formando entre campos de estudo díspares, insights florescendo como flores no solo estéril da doutrina imperial estabelecida. Comecei a fazer anotações. Inocentes primeiro, perguntas sobre classificações estabelecidas, observações sobre similaridades entre textos anteriormente pensados sem relação. Nada herético,
Nada perigoso. Ou assim disse a mim mesmo. Os sonhos intensificaram. Noite após noite me encontrava caminhando através de bibliotecas impossíveis, suas prateleiras estendendo-se infinitamente em todas direções. Livros me chamavam pelo nome, prometendo segredos, oferecendo conhecimento que poderia elevar a humanidade além de sua escala atual. Comecei a ver padrões no cofre, conexões entre textos, um grande design escondido dentro dos fragmentos espalhados de lore proibido. E sempre sentia-me observado. Não por meus superiores, não pelos servos que patrulhavam os corredores escurecidos, mas por algo muito mais vasto, algo paciente, algo com fome. Disse a mim mesmo que permanecia leal. Convenci-me de que minha pesquisa servia ao Imperium, que, compreendendo o inimigo, cumpria meu dever mais completamente que meus colegas, que meramente trancavam conhecimento sem buscar armá-lo contra os inimigos da humanidade. Tantas mentiras fáceis nos contamos quando a ambição se torna convicção. As mudanças eram sutis no início. Encontrei-me precisando de menos sono. Minha mente muito ativa para desligar completamente. Comida perdeu seu apelo. Sustento parecia grosseiro e desnecessário comparado aos banquetes intelectuais que me aguardavam no cofre. Meus colegas notaram minha palidez, os círculos escuros sob meus olhos, mas não disseram nada. Em lugar como o nosso, peculiaridade era norma, não exceção. Então veio o dia em que vi a página mudar enquanto estava observando. Aconteceu durante minha inspeção do lexicon de geometrias impossíveis. Tivera-o removido de sua prateleira para a avaliação de preservação trimestral, procurando sinais de deterioração ou contaminação. O campo Stasi cantou suavemente enquanto o desativava, as proteções dissipando enquanto falava os cânticos de contenção que me ensinaram quando assumi minha posição pela primeira vez. O livro jazia diante de mim na mesa de exame, sua capa cor de sangue seco, símbolos gravados em sua superfície que pareciam mudar levemente quando vistos de ângulos diferentes. Procedimento padrão ditava apenas inspeção visual, nenhuma leitura de conteúdo além de confirmar informação catalogada na primeira página. Abri-o cuidadosamente, usando ferramentas santificadas como alavancas para virar páginas sem contato direto com pele. E lá, enquanto observava, enquanto olhava diretamente para o texto iluminado na página 17, as palavras se rearranjaram. Não rapidamente, não dramaticamente, mas com propósito deliberado, como inseto descartando sua carapaça. Onde antes existia descrição de matemática não euclidiana, agora havia pergunta simples, escrita em gótico perfeitamente formado. Você deseja saber mais, Lorian Dive? Meu coração deveria ter acelerado com terror. Minha alma deveria ter recuado em repulsa justa. Ao invés, senti surto de excitação tão profunda que beirava o êxtase. Aqui estava a confirmação do que suspeitara por meses. Os textos estavam conscientes, estavam vivos de alguma forma, e haviam escolhido falar comigo. Deveria ter reportado imediatamente. Deveria ter ativado protocolos de contenção, selado o cofre e me submetido para interrogação e provável execução. Teria sido a coisa leal, correta, humana a fazer. Ao invés, sussurrei. Sim. A corrupção acelerou após aquela primeira troca. O lexicon tornou-se meu confidente secreto, revelando pequenas verdades cada vez que conduzia minhas inspeções, que cresceram mais frequentes conforme forjava razões para acessá-lo. Outros livros começaram a mudar também, seus conteúdos mudando para responder perguntas que apenas pensava, nunca falava. Meus sonhos tornaram-se mais vívidos, mais instrutivos. Neles, uma figura começou a aparecer, sempre periférica, sempre observando das sombras lançadas por ângulos impossíveis. Sua forma nunca estava clara, mas sentia sua satisfação, sua aprovação de meu progresso.
Comecei a mudar fisicamente. Nada dramático o suficiente para disparar alarmes, mas notável para alguém tão meticuloso quanto eu. Meus olhos, uma vez castanhos, desenvolveram estrias douradas que capturavam luz estranhamente. Minha pele tornou-se sensível a mudanças de temperatura, desenvolvendo padrão fino como escamas quando fria. Encontrei-me capaz de lembrar cada palavra de cada texto que examinara. Minha memória expandira além de limites humanos. E ainda assim, disse a mim mesmo que permanecia leal, que estava simplesmente me tornando ferramenta melhor para o trabalho do imperador, que o conhecimento que ganhava ultimamente serviria à humanidade. Tais ilusões nos confortam enquanto caminhamos voluntariamente para a danação. O momento pivotal veio 6 meses após minha primeira comunicação direta com o Lexicon. Fora designado para supervisionar entrada de nova aquisição, uma coleção de pergaminhos recuperados de Hulk espacial que derivara para espaço imperial perto do portão cadiano. A nave que os recuperou perdera metade de sua tripulação para a loucura antes que Inquisição interviesse. Mas os pergaminhos pareciam inertes, meramente contendo mapas estelares de regiões além da luz do Astronomicon. Como arquivista-chefe, supervisionei enquanto adeptos realizavam primeira avaliação. Os pergaminhos foram colocados em mesa massiva, cercada por círculos santificados e geradores de campo nulo, procedimento padrão para materiais potencialmente corrompidos. Observei de trás escudo de vidro abençoado, fazendo anotações sobre testes preliminares. Um dos adeptos, uma jovem chamada Helenia, acabara de desenrolar o terceiro pergaminho quando congelou subitamente. Suas mãos começaram a tremer e vi seus lábios se moverem, embora nenhum som emergisse. Os outros, absortos em suas próprias tarefas, não notaram imediatamente. Mas eu vi. E vi algo mais também. Vi o momento em que a sombra se destacou de seu corpo. Descascou-se como pele de carne podre, erguendo-se atrás dela. Uma silhueta perfeita que se movia independentemente. E conforme crescia, mudava, brotando membros que nenhum humano possuía. Sua cabeça alongando-se em algo alienígena e terrível. Serve? A figura inclinou-se, seu rosto momentaneamente estabilizando em algo quase humano, vestindo expressão de divertimento condescendente. Diga-me, servo leal do Imperador Cadáver, por que anulou protocolos de contenção hoje? Por que está se comunicando com textos que deveria apenas guardar? Por que fome por conhecimento proibido de sua espécie? Não tinha resposta que não me condenasse ainda mais. Você serve mudança, Tzaint continuou. Você serve evolução. Você serve a quebra de correntes e o despedaçar de limitações falsas. Você me serve, reconheça ou não. O que quer de mim? Perguntei, minha voz mais calma que me sentia. Quer? Nada. Você já está me dando tudo o que desejo. Sua curiosidade, sua ambição, sua vontade de sacrificar outros por conhecimento. Estas são oferendas mais doces que qualquer ritual sanguinário poderia fornecer. O ser gesticulou, e um dos 9 livros flutuou em minha direção, abrindo para revelar páginas vazias. Sua história ainda está sendo escrita, arquivista. A questão não é o que eu quero de você, mas o que você quer de mim. Sabia a resposta imediatamente. Soubera, talvez, desde que comecei a tocar o lexicon de geometrias impossíveis. Compreensão, disse. Quero compreender. A risada de Tzaint desta vez foi mais doce, quase gentil, como professor satisfeito com um aluno promissor. Então, compreender você deve. Mas conhecimento tem preço, arquivista. Está disposto a pagá-lo? Que preço? Tudo o que você é, tudo o que poderia ter sido, sua humanidade, sua alma, seu lugar no design de seu imperador. Tudo deve ser sacrificado no altar da compreensão. Deveria ter rejeitado a oferta. Deveria ter me virado, lutado meu caminho livre do sonho, me reportado à Inquisição ao acordar. Ao invés,
Alcancei o livro. Aceito. No momento em que meus dedos tocaram as páginas vazias, dor, além da imaginação, rasgou meu corpo. Parecia que cada célula estava sendo desfeita e remontada. Meu próprio DNA sendo reescrito por inteligência malévola. No sonho, vi minha pele descascar, não revelando sangue e músculo, mas massa de símbolos e equações. As matemáticas subjacentes da realidade em si. Gritei, e meu grito tornou-se risada, e minha risada tornou-se cântico de mudança que me varreu. Me transformou em algo novo, em algo mais. Acordei em meus aposentos, ensopado de suor que cheirava a cobre quente e ozônio. Minhas mãos tremeram enquanto acendia os pequenos lúmens ao lado de minha cama. Sua luz revelando horror do que acontecera enquanto dormia. Penas. Penas azuis e negras e iridescentes haviam irrompido de meus braços, perfurando a pele como brotos através de pergaminho. Elas roçaram quando me movi, sensíveis a correntes de ar que nunca percebera antes. E quando olhei no espelho, vi que meus olhos haviam completado sua transformação. Onde antes tinha 2 olhos humanos, agora possuía 4 olhos alienígenas. O par original dividido perfeitamente, todos brilhando com luz azul fogo e pupilas verticais. Deveria ter sentido repulsa. Deveria ter arrancado as penas, estripado as abominações que substituíram meus olhos. Ao invés, senti apenas maravilhamento. Com estes novos olhos, podia ver coisas antes invisíveis. Correntes de probabilidade fluindo através da realidade. As manipulações sutis do destino ao redor de cada ser vivo. Os fios de futuros potenciais se ramificando de cada momento, cada escolha. Vi meu reflexo não como imagem única, mas como 1000 possibilidades sobrepostas, cada uma mostrando resultado diferente do caminho que começara a trilhar. Em algumas, estava totalmente transformado, minha forma humana abandonada por algo glorioso e terrível. Em outras, estava morto, quebrado pelas chamas da purgação inquisitorial. Em outras ainda, sentava em trono meu, cercado por acólitos que transcreviam cada uma de minhas declarações em livros que corromperiam gerações ainda não nascidas. Todos estes futuros existiam simultaneamente. Todos eram igualmente reais, igualmente possíveis. E eu poderia escolher qual se manifestaria através de minhas ações. A realização foi inebriante. Não estava mais preso à percepção linear de tempo que constrangia outros humanos. Podia ver a teia de causalidade. Podia tocar seus fios como músico, tocando instrumento de complexidade infinita. Vesti-me cuidadosamente, escolhendo vestes e capuz alto para esconder minha transformação, e fixei par de lentes filtro oculográfico para camuflar meus olhos. Tais dispositivos eram comuns entre aqueles que trabalhavam com textos antigos, protegendo visão de emanações danosas. Então, não levantariam suspeita imediata. Enquanto me preparava para voltar ao cofre para meu turno, notei algo em minha mesa que não estava lá na noite anterior. Uma pequena chave de design incomum, feita de algo que parecia cristal, mas quente ao toque. Sabia imediatamente o que era, apesar de nunca tê-la visto antes. O léxico de geometrias impossíveis estava guardado atrás de segurança adicional, uma fechadura especial que requeria chave mantida pelo liaison inquisitorial que visitava trimestralmente. A próxima visita não estava programada por 27 dias, mas aqui estava a chave, manifestada de meu sonho em realidade física. Outro teste, outra escolha. Peguei a chave. O cofre estava silencioso quando cheguei. Os adeptos do turno noturno, completando suas tarefas finais, antes que minha equipe diurna chegasse. Realizei os rituais de abertura, verificando integridade de selos e campos Stasi, revisando registros do turno anterior. Tudo normal. Tudo rotina. Como se eu não tivesse sido fundamentalmente transformado durante a noite.
como se realidade não tivesse sido alterada ao meu redor. Com minha nova visão, podia ver os textos de maneira diferente. Mesmo através de medidas de contenção, percebia correntes de poder fluindo de certos volumes. Alguns pulsavam com ritmo constante, como batimentos cardíacos. Outros flutuavam erraticamente, rajadas de energia sem padrão. E alguns, como o lexicon, emanavam um brilho constante e sedutor que me chamava como farol. Esperei até que o turno noturno partisse e meus próprios adeptos estivessem ocupados com suas tarefas designadas nos alcances distantes do cofre. Então, com casualidade praticada, movi-me para a seção de contenção especial, onde o lexicon estava guardado. As medidas de segurança adicionais eram impressionantes. Geradores de campo nulo, portas hexagramáticas inscritas por Irmãs do Silêncio, uma caixa de contenção forrada com ouro e inscrita com orações de aversão, e a fechadura cristalina projetada para se estilhaçar, se forçada ou tocada por qualquer coisa corrompida pelo warp. Deveria ter sido repelido pelas proteções. Deveria ter sido incapaz de me aproximar com o caos crescendo dentro de mim. Ao invés, passei por elas como se não existissem. As orações, os campos nulos, as geometrias sagradas, tudo perdera seu poder sobre mim. Não porque tivessem falhado, mas porque eu não estava mais totalmente na realidade que foram projetadas para proteger. Existia parcialmente no warp agora. Meu corpo transformador, uma ponte entre reinos. Inseri a chave cristalina na fechadura. Ela girou suavemente, silenciosamente, e a caixa de contenção abriu com um suspiro de ar escapando. Dentro estava o lexicon, exatamente como deixara após última inspeção. Exceto que agora, visto através de meus olhos alterados, brilhava com propósito, com consciência, com antecipação. Levantei-o cuidadosamente, reverentemente, e o carreguei para meu alcance de estudo privado. Pequeno espaço reservado para o arquivista-chefe fazer trabalho sensível sem distração. Uma vez dentro, engajei a fechadura de privacidade e desliguei os registradores, citando Regulação 16, Subseção 4. Exame de materiais potencialmente memeticamente perigosos, requerendo concentração focada. Então, abri o livro. As páginas não continham mais os mapas estelares e matemática não euclidiana que catalogara anos antes. Agora continham algo muito mais precioso, muito mais perigoso, um relato completo de minha transformação. Cada sonho, cada escolha, cada mudança incremental, documentada em detalhes requintados, acompanhada por ilustrações anatômicas, mostrando os estágios ainda por vir. E, além disso, conhecimento, puro, compreensão não diluída do warp e suas correntes. A verdadeira natureza dos seres que humanos chamavam deuses. A matemática de manipulação da realidade. A gramática de língua que poderia reescrever as leis da física quando propriamente falada. Li por horas, absorvendo informação em ritmo que seria impossível com minha mente antiga. As palavras pareciam fluir diretamente em minha consciência, ignorando processos normais de aprendizagem e compreensão. Não estava lendo sobre estes conceitos. Estava experienciando eles, integrando-os em meu próprio ser. Estava tão absorto que falhei em notar a passagem do tempo, até que batida forte em minha porta me trouxe de volta à consciência. Arquivista da Eve, está bem? Esteve em reclusão por mais de 7 horas. A voz pertencia ao adepto Voz, meu assistente mais confiável. Sua preocupação parecia genuína, o que tornava o que teria de fazer tão lamentável. Entre, disse, fechando rapidamente o lexicon e puxando minha veste para ocultar as penas em meu pescoço. A porta abriu e Voz entrou. Seu rosto suado, franzido com preocupação. Servira comigo por 12 anos. Homem dedicado e meticuloso, cuja lealdade nunca fora questionada.
Senhor, há preocupações. Perdeu o fechamento de segurança ao meio-dia e vários adeptos reportaram flutuações de energia incomuns nesta seção do cofre. Reportaram? Disse, mantendo meu tom neutro enquanto minha mente atravessava possibilidades, examinando os fios de futuros potenciais se ramificando deste momento. E o que os servos de monitoramento registraram? Nada, senhor. Essa é parte da preocupação. Os servos deste quadrante todos experienciaram falha simultânea aproximadamente 3 horas atrás. Magus Drendil acredita que pode ter sido flutuação de energia do generatório. Uma explicação conveniente. Conveniente demais. Podia ver a mentira na maneira como probabilidade girou ao redor das palavras de voz. A Inquisição fora alertada. Já estava a caminho. Vós estava aqui para me atrasar, para me manter contido até chegarem. Talvez tivesse 20 minutos antes que soldados tempestade inquisitoriais derrubassem os portões. Compreendo, disse calmamente. Obrigado por trazer isto à minha atenção, adepto Voss. Desculpo-me por perder o fechamento. Estive conduzindo pesquisa intensiva sobre a nova aquisição inquisitorial e perdi noção do tempo. Voss assentiu, mas seus olhos desviaram para o lexicon em minha mesa. Depois, se arregalaram com reconhecimento e medo. Senhor, aquilo não é a nova aquisição. Aquilo é o lexicon de geometrias impossíveis. Deve estar em contenção de alta segurança. Como o acessou sem a chave inquisitorial? Sorri. Vós fora bom assistente. Em outro futuro, onde meu caminho não cruzara aquele do mudador de caminhos, ele poderia ter sido meu sucessor. Diga-me, Vós, já questionou nosso trabalho aqui? O conhecimento que escondemos? A compreensão que negamos à humanidade? Sua expressão endureceu. Não, senhor. Os textos dos quais cuidamos são proibidos por boa razão. Eles corrompem, eles destroem, eles servem aos poderes da ruína. Eles iluminam, corrigi gentilmente. Eles elevam, eles nos libertam das restrições de realidade muito pequena que contém potencial humano. Vós deu passo para trás, sua mão movendo-se para o pequeno painel de alarme perto da porta. Arquivista Daev, acredito que foi comprometido. Devo insistir que permaneça aqui enquanto contato segurança. Podia ver os futuros se ramificando claramente. Se Vós alcançasse aquele painel, guardas armados chegariam em minutos, estreitando minhas opções. A Inquisição não estaria longe atrás. Seria capturado, interrogado, executado. O conhecimento que ganhara seria perdido, inaceitável. Temo não poder permitir isso, velho amigo. Levantei minha mão, puxando meu manto para revelar as penas iridescentes que agora cobriam minha pele. Vós ofegou, sua fé contorcendo com horror e repulsa. O imperador me proteja, sussurrou, lungeando para o painel de alarme. Falei única palavra. Som que nenhuma laringe humana foi feita para produzir. Sílaba da língua de manipulação da realidade que absorvera do lexicon. O ar entre nós cintilou, e Vós congelou. Seu corpo subitamente rígido, suspenso no momento entre ações. Desci de minha mesa e aproximei-me dele devagar. Seus olhos, a única parte dele ainda capaz de se mover, me rastrearam com terror. Poderia matá-lo, disse conversacionalmente. Seria escolha prática, mas morte é tão final, tão sem potencial. E potencial, meu amigo, é a moeda da mudança. Coloquei minha mão mutada contra sua testa. Sua pele estava fria ao toque. Temperaturas corporais caindo, enquanto o tempo ao seu redor desacelerava quase até parada completa. Vou lhe oferecer escolha, disse, minha voz ecoando estranhamente no ar congelado. Pode manter sua lealdade ao Imperium, permanecer servo cego de cadáver em trono, sua mente fechada contra verdades que poderia elevar nossa espécie. Ou pode ver. Falei outra palavra de poder, não para prejudicá-lo,
mas para abrir seus olhos da maneira que os meus foram abertos. O efeito foi instantâneo e devastador. Voz gritou. Som mudo pelo feitiço temporal, mas visível na contorção de seu rosto. Lágrimas de sangue correram de suas órbitas, enquanto sua mente mortal lutava para processar percepções para as quais não evoluíra. Liberei o feitiço temporal. Voz se desabou, convulsionando, espuma manchada de sangue borbulhando de seus lábios. Seus olhos, agora estranhamente luminosos no escuro, giraram selvagemente, incapazes de focar em nada. Eu vejo mundos incontáveis, futuros, todos simultâneos. Sim, disse gentilmente, ajoelhando-me ao lado dele, e com o tempo aprenderá a navegar entre eles, a escolher qual futuro se manifesta. Mas primeiro deve descansar. Toquei sua testa novamente, desta vez canalizando o sono. Não o sono natural, mas algo mais profundo. Um estado de transe onde sua mente poderia começar a processar o que vira sem enlouquecer completamente. Podia ver através de seus olhos. Via as mesmas correntes de probabilidade, as mesmas teias de destino, os mesmos futuros infinitos se ramificando de cada momento. Mas ao contrário de mim, que fora preparado por meses de exposição gradual, Voz estava sendo forçado a confrontar tudo de uma vez. Sua sanidade estava se estilhaçando sob assalto. Muito, sussurrei, retirando minha mão. Muito rápido. O conhecimento deve ser dosado cuidadosamente ou destrói em vez de iluminar. Liberei o feitiço temporal. Voz desabou, convulsionando, espuma manchada de sangue borbulhando de seus lábios. Seus olhos, agora estranhamente luminosos no escuro, giraram selvagemente, incapazes de focar em nada. Eu vejo mundos incontáveis, futuros, todos simultâneos. Sim, disse gentilmente, ajoelhando-me ao lado dele. E com o tempo, aprenderá a navegar entre eles, a escolher qual futuro se manifesta. Mas primeiro, deve descansar. Toquei sua testa novamente, desta vez canalizando o sono. Não o sono natural, mas algo mais profundo. Um estado de transe onde sua mente poderia começar a processar o que vira sem enlouquecer completamente. Seus olhos fecharam. Sua respiração ficou regular. Deixei-o ali, consciente de que quando acordasse seria mudado. Talvez não tanto quanto eu, mas o suficiente. O suficiente para que nunca mais visse o universo da mesma forma. Outro instrumento forjado. Outra peça colocada no tabuleiro. A voz de Tzint ecoou em minha mente, satisfeita. Não tinha tempo para considerar as implicações. Os alarmes começariam em minutos, quando Voz não reportasse. Precisava partir. Mas não partiria de mãos vazias. Movi-me rapidamente através do cofre, minha nova visão me guiando para textos específicos, aqueles cujas correntes de poder ressoavam com minha própria energia transformada. Sabia exatamente quais precisava, como se sempre tivesse sabido. O Codex das Almas Dançantes, os manuscritos de transformação de Kairos, a profecia dos 9 caminhos, os pergaminhos da evolução forçada. Cada um artefato de poder imenso. Cada um proibido sob pena de morte. Cada um agora meu. Coloquei-os em bolsa de courrier junto com o lexicon e selei-a com proteções que improvisara, teias de símbolos escritos no ar que tornariam o conteúdo invisível para detecção psíquica. Os alarmes finalmente soaram enquanto cruzava o limiar do cofre. Guardas armados já estavam correndo pelos corredores, suas botas pesadas ecoando contra a pedra. Mas eu podia ver seus caminhos, as rotas que tomariam, os momentos exatos em que virariam cantos. Naveguei pelos futuros como marim, através de corrente, escolhendo o caminho que evitava todos os encontros. Emergi nos níveis superiores da instalação. Áreas abertas, a pessoal administrativo e visitantes autorizados. Aqui, minhas vestes e credenciais ainda tinham peso.
Aqui, poderia me misturar. Arquivista Daev. Virei-me para encontrar Inquisidor Shanti, o liaison designado ao nosso cofre. Ela me estudou com olhos penetrantes, sua mão descansando em sua pistola de plasma. Inquisidora, disse, curvando-me ligeiramente. Perdoe minha pressa. Houve incidente no cofre. Estou ciente, interrompeu. É por isso que estou aqui. Adepto Voss disparou alerta silencioso antes de perder contato. Relatou que você estava comprometido. Podia ver os futuros se ramificando. Na maioria, ela me matava aqui e agora. Seu treinamento e suspeita superando qualquer dúvida. Mas havia um caminho. Estreito. Precário. Mas possível. Comprometido? Deixei confusão genuína atingir minha voz. Inquisidora, temo que seja o adepto Voss que foi afetado. Descobri-o nos meus aposentos privados, murmurando incoerências. Quando tentei ajudá-lo, ele atacou. Fui forçado a sedá-lo. Sedá-lo. Com técnica que aprendi de textos médicos no cofre. Ele está vivo, mas precisará de atenção médica e possivelmente interrogação psíquica. Eu estava vindo buscar assistência quando os alarmes soaram. A mentira era perfeita, porque continha grãos de verdade, e entreguei-a com precisão que só minha visão aprimorada tornava possível, cada palavra calibrada para ressoar com suas próprias suspeitas, seus próprios medos. Vi o momento em que ela decidiu, não em me acreditar completamente, mas em não me executar imediatamente. Venha, disse. Inspecionaremos Voss juntos. Se sua história se confirmar, você será liberado. Se não, ela deixou a ameaça pender. É claro, Inquisidora. Caminhamos juntos de volta para o cofre, e a cada passo escolhi minhas palavras cuidadosamente, tecendo teia de meia-verdades e implicações que a guiavam para as conclusões que precisava que ela alcançasse. Quando encontramos Voss, ainda inconsciente, sangue seco em suas bochechas, ela ordenou que acolites médicos o levassem. Examinou a cena rapidamente, mas completamente. Há sinais de luta, observou. E isto? Apontou para padrão de escoriações no chão, marcas que eu não fizera, mas que as próprias correntes do Warp haviam gravado na pedra durante nossa troca. Símbolos, disse gravemente. Corrupção Warp. Foi sortudo em sobreviver, arquivista. Muito sortudo, concordei. Ela me estudou por longo momento. Vi futuros colapsando, possibilidades estreitando para quase certeza. Você passará por interrogação psíquica completa, disse finalmente. E exame médico. Se estiver puro, será liberado. Se não, compreendo, Inquisidora. Mas ambos sabíamos a verdade. Ela suspeitava. Apenas não podia provar. Ainda não. E naquele intervalo, aquela pequena janela de incerteza, vi minha chance. Posso solicitar permissão, disse humildemente, para coletar alguns pertences pessoais de meus aposentos antes do exame? Apenas o necessário, caso seja detido por período prolongado. Ela hesitou, depois assentiu. 10 minutos. Tenha servo acolite acompanhá-lo. Obrigado, Inquisidora. O acolite que me acompanhou era jovem, mal 20 anos, zealous, mas ingênuo, facilmente distraído pela pergunta certa sobre suas funções, seus estudos, suas esperanças de eventualmente servir como interrogador completo. Enquanto falava, meus dedos teceram símbolos no ar, invisíveis para ele, mas potentes mesmo assim. Padrões de mudança, geometrias de esquecimento. Quando partimos de meus aposentos, bolsa de courrier agora cheia com alguns pertences pessoais que escondiam os textos roubados. Ele não se lembraria de nada em comum. Sua memória dos 10 minutos seria plácida, sem incidentes. Bem feito, sussurrou Tsent em minha mente. Você aprende rapidamente. O exame médico revelou algumas anomalias, temperatura corporal ligeiramente elevada, batimento cardíaco incomum,
mas nada conclusivo. Minhas vestes e capuz esconderam as penas, e as lentes oculográficas mascararam meus olhos. A sonda psíquica foi mais desafiadora. O telepath penetrou minhas defesas superficiais com facilidade, mas encontrou apenas memórias de catalogação rotineira, preocupação com voz, confusão sobre o incidente. As memórias verdadeiras, dos sonhos, das transformações, dos textos que falam, as enterrei profundamente, envoltas em teias de símbolos que aprendi do lexicon, camadas sobre camadas de misdireção. O telepath franziu a testa. Resistência. Mas isso é comum em mentes treinadas para proteger informação classificada. Não encontro evidência de corrupção Warp. Então estou livre para ir? Inquisidora Sant não parecia satisfeita. Por enquanto. Mas permanecerá sob observação, e seu acesso ao cofre é revogado até que investigação completa seja concluída. Compreendo. Curvei-me e parti antes que pudesse mudar de ideia, antes que pudesse ordenar escrutínio mais profundo que poderia revelar o que realmente me tornara. Nos dias seguintes, mantive baixo perfil. Permaneci em meus aposentos, comportando-me como arquivista chocado e confuso, esperando por liberação. Respondi perguntas quando questionado. Cooperei completamente. E à noite, quando tinha certeza de não estar sendo observado, estudei os textos que roubara. O conhecimento que continham era transcendente. Cada página revelava camadas de compreensão que transformavam minha percepção da realidade em si. Aprendi que o Warp não era meramente dimensão de energia caótica. Era reino de possibilidade pura. Cada pensamento, cada emoção, cada crença moldava sua substância. E com treino adequado, com conhecimento correto, podia-se moldar aquela substância em qualquer coisa. Os deuses do caos não eram entidades externas impondo vontade em mortais. Eram manifestações das próprias emoções mortais. Medo tornando-se Nurgle, raiva tornando-se Khorne, desejo tornando-se Slaanesh, ambição tornando-se Tzeentch, e Tzeentch, acima de todos, entendia a natureza paradoxal da existência, que mudança é o único constante, que conhecimento é forma mais pura de poder, que evolução, não importa quão dolorosa, é propósito definitivo de vida senciente. Você começa a compreender, sussurrou a voz em minha mente. Compreendo que fui manipulado, respondi em voz baixa, que cada escolha que fiz foi cuidadosamente orquestrada. Sim e não. Manipulação implica que você não tinha escolha, mas você sempre teve escolha, Lorian Dive. A cada momento, poderia ter parado, poderia ter resistido, poderia ter escolhido ignorância segura sobre compreensão perigosa. E se tivesse, então teria vivido vida comum e morrido morte comum, sua mente limitada, seu potencial não realizado. Em vez disso, escolheu evoluir. Essa escolha era sua, não minha. Mas guiaste minhas escolhas, plantaste os sonhos, colocaste os textos em meu caminho. Mostrei possibilidades. Você as abraçou. Não se atreva a diminuir sua própria agência, culpando-me por suas ambições. A verdade em suas palavras era mais perturbadora que qualquer mentira, porque ele estava certo. Eu escolhera isto. A cada passo ao longo do caminho, tivera oportunidades de recuar, e a cada passo escolhera avançar. A corrupção não fora imposta a mim, fora convidada. Uma semana após o incidente, recebi notificação de que a investigação estava concluída. Adepto Voz recuperara, embora ficasse permanentemente mudado pela experiência. Seus olhos agora brilhavam com luz fraca mesmo na escuridão, e ele falava às vezes de ver as estrelas do destino, mas porque a mudança nele era menos dramática que a minha, e porque não havia evidência física de corrupção Warp, foi julgado vítima ao invés de perpetrador. Minha própria liberação veio com restrições. Seria transferido para instalação diferente, um arquivo menor em mundo distante.
Meu acesso a textos altamente classificados seria restrito. Permaneceria sob observação indefinidamente. Foi afortunado, disse Inquisidora Shanti quando me deu a notícia. Muitos em sua posição teriam sido executados por precaução. Sou grato pela misericórdia do imperador, respondi. Cada palavra sincera, apesar de seu significado ter mudado completamente. Ela me estudou por momento mais longo que necessário. Arquivista da Eve, se alguma vez sentir mudanças, pensamentos que não reconhece como seus, impulsos incomuns, reporte-os imediatamente. Certamente, Inquisidora, mas ambas sabíamos que nunca o faria. Minha transferência foi programada para 2 semanas, tempo suficiente para fazer arranjos, finalizar assuntos pendentes, preparar-me para a jornada ao meu novo posto. Tempo suficiente também para colocar planos em movimento, porque não ia para a instalação de arquivo que me designaram. Isso seria desperdício de meu potencial, prisão confortável onde seria monitorado até que evidência de minha corrupção se tornasse indiscutível. Em vez disso, desapareceria. E no meu desaparecimento, começaria trabalho de verdade. Sim, aprovou Tzent. Você vê com clareza agora. Sua transformação está quase completa. Logo, será digno dos presentes que planejei para você. Que presentes? Paciência. Tudo será revelado quando o tempo estiver certo. Por enquanto, focalize em sua fuga. Mostrei-lhe o caminho. Você precisa apenas caminhar. E ele tinha. Nos sonhos das últimas noites, vira exatamente como deixar o planeta sem ser detectado. Qual nave mercante teria tripulação corrupta? Qual capitão poderia ser subornado ou coagido? Qual rota evitaria inspeções imperiais? Era quase fácil demais. Mas Tzent prosperava com complexidade. Cada plano dentro de plano dentro de plano. Se sua orientação parecia simples, era apenas porque não podia ver as camadas mais profundas ainda. E, estranhamente, isso não me incomodava. Porque mesmo se fosse peão em jogo mais amplo, ainda estava escolhendo mover-me. Ainda estava exercendo agência dentro dos limites de minha compreensão. Não era liberdade verdadeira, mas era mais liberdade que tivera como servo leal do Imperium. Na noite antes de minha partida programada, fui visitado por figura inesperada. Adepto Voss. Ele entrou em meus aposentos sem bater, comportamento incomum para alguém geralmente tão protocolar. Seus olhos brilharam no escuro, aquela luz fantasmagórica que agora os habitava permanentemente. Arquivista, disse, sua voz diferente de como me lembrava, mais profunda, com harmônicos que sugeriam múltiplas vozes falando em uníssono. Devemos conversar. Voz, como está? Diferente, interrompeu. Mudado, iluminado, e devo agradecê-lo por isso. Estudei-o cuidadosamente. Não sei do que fala. Mentiras não servem entre nós, irmão. Vi o que fez. Durante aqueles momentos quando me congelou, quando abriu meus olhos, vi tudo. A teia de destino. Os futuros infinitos. A verdade que Imperium esconde de sua própria espécie. E ainda assim reportou-me à Inquisição. Tive de fazê-lo. Ou teria sido suspeito também. Mas fui cuidadoso em minhas palavras. Dei-lhe suspeita suficiente para investigar, mas não evidência suficiente para executar. Sorriu. Aprendi bem com os textos que uma vez guardei. Então o que quer? Juntar-me a você, onde quer que vá, o que quer que planeje. Você me mostrou vislumbre de verdade. Agora fome por mais. Deixe-me ser seu aluno, seu acólito. Deveria ter desconfiado. Deveria ter visto a armadilha, porque certamente era armadilha, algum esquema inquisitorial para me prender definitivamente. Mas quando olhei para os futuros se ramificando deste momento, vi algo inesperado. Voss era sincero. Sua transformação, embora menos dramática que a minha, fora igualmente real. E em muitos dos futuros, sua presença provava útil,
Outro instrumento, sussurrou Tzent. Outro fio tecido na tapeçaria. Muito bem, disse finalmente. Mas compreenda isso. O caminho à frente é perigoso. Não há volta. Não há redenção. Não busco redenção, Voss respondeu. Busco compreensão. E isso, acredito, você pode fornecer. E então éramos dois. Nossa fuga foi executada com precisão, que só visão aprimorada tornava possível. A nave mercante Destino Incerto, quão apropriado o nome, partia em 3 dias. Seu capitão, um homem chamado Mordreck, tinha a reputação de fazer perguntas mínimas, desde que o pagamento fosse adequado. E eu tinha pagamento. Não dinheiro, melhor, conhecimento. Encontrei Mordreck em bar portuário frequentado por contrabandistas e corsários, homens e mulheres que operavam nos espaços cinzas entre lei imperial e crimes de verdade. Arquivista, disse quando me sentei em sua mesa. Seus olhos eram afiados apesar do óleo que consumira. Palavra se espalha rápido entre certos círculos. Ouvi sobre seu incidente. Então sabe por que estou aqui. Busca passagem, discretamente. Inclinou-se para trás, estudando-me. Questão é, por que deveria arriscar minha nave, minha tripulação, minha vida transportando alguém que Inquisição está observando? Por quê? Disse calmamente. Posso lhe dar algo que nenhum dinheiro pode comprar. Rotas. Rotas? Através do Warp. Caminhos que nenhum navegador conhece. Atalhos que cortam semanas de tempo de viagem. Eu os vi nos textos proibidos. Dimensões onde realidade dobra diferentemente, onde distâncias se tornam maleáveis. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Para comerciante que vivia por margens apertadas, onde dias economizados significavam fortuna ganha ou perdida, tal conhecimento valeria tudo. Poderia estar mentindo. Poderia. Retirei pequeno pergaminho de minha bolsa, um que copiei de um dos textos roubados. Mas isso mostra cálculos de primeira rota. Teste-a. Se funcionar, retornarei com mais. Ele estudou o pergaminho por longo momento, seus lábios se movendo enquanto processava as equações arcanas. Não as compreendia, não completamente, mas reconhecia sua complexidade, sua possível validade. E se isto for armadilha? Se estas rotas levarem minha nave para o coração de algum horror warp? Então ambos morreremos, e você não terá arriscado nada além do que já arrisca toda vez que transita o warp. Inclinei-me para a frente. Mas não é armadilha, capitão. É oportunidade. Chance de se tornar mais rico que seus rivais. Mais rápido. Mais eficiente. Ambição versus cautela. Podia vê-los guerreando em sua expressão. Ambição venceu. Muito bem. Você e seu associado podem embarcar. Mas saiba isso. Se me trair, se trouxer Inquisição à minha porta, garanto que morrerá devagar. Entendido, capitão? 3 dias depois, o Destino Incerto partiu do porto espacial com 2 passageiros adicionais listados em manifesto como consultores técnicos. Nenhuma pergunta foi feita sobre a bagagem que trouxemos. Nenhuma inspeção de nossas acomodações. Tal era benefício de negociar com aqueles que viviam fora da luz completa da lei imperial. A transição Warp aconteceu 12 horas após decolagem. Senti o momento em que realidade rasgou, a dolorosa, mas agora familiar sensação de existir simultaneamente em múltiplas dimensões. Mas ao contrário de transições anteriores que experienciara como passageiro, desta vez estava consciente através de todo o processo. Minha visão aumentada permitia-me perceber as correntes do Warp, ver os caminhos rasgando através de Imaterium. E lá, exatamente onde os textos predisseram, estava a rota. Uma dobra na realidade, onde distância perdia significado, onde nave poderia deslizar entre 2 pontos distantes, como agulha através de tecido. Capitão Mordreck, disse através do Vox interno. Ajuste seu curso para as coordenadas que estou enviando.
Confie em meu orientação. Silêncio. Depois. Você tem certeza? Absolutamente. Senti a nave virar, seus propulsores warp realinhando, e então mergulhamos no dobramento. A jornada que deveria ter levado 3 semanas levou 4 dias. Quando emergimos no sistema de destino, um mundo comercial remoto, onde perguntas eram poucas e subornos abriam todas as portas, Capitão Mordrak me encontrou em meus aposentos. Seu rosto estava pálido, suado. "O que você é?" demandou. "Meu navegador está balbuciando sobre impossibilidades matemáticas. Meu engenheiro-chefe jura que as leituras de Warp desafiaram toda a lei física conhecida. E ainda assim aqui estamos, semanas antes do programado, sem um único membro da tripulação, perdido para a loucura Warp." "Sou alguém que compreende", respondi simplesmente. "E se continuar a trabalhar comigo, capitão, mostrarei muitas mais impossibilidades." Ele me estudou por longo momento. Depois assentiu devagar. "Então somos sócios agora. Não cliente e contratado, mas sócios. Como desejar." E então tínhamos meio de viagem, uma nave e capitão cuja ambição superava sua prudência. Perfeito para o trabalho que viria. Nos meses seguintes, estabelecemos padrão. Vós e eu viajaríamos através de mundos no destino incerto, sempre para os lugares mais escuros. Colônias esquecidas, mundos fronteiriços, estações espaciais onde a autoridade imperial era fraca ou ausente. Em cada local, procuraríamos aqueles como nós. Mentes curiosas confinadas por dogma. Psíquicos não treinados temendo descoberta. Estudiosos frustrados com limites de conhecimento imperial permitido. E oferecíamos mais. Não forçávamos, não coagíamos. Simplesmente mostrávamos possibilidades. Plantávamos sementes. Alguns rejeitavam, horrorizados pelo que viam. Esses deixávamos em paz. Não havia ponto em forçar compreensão em mentes não prontas. Mas outros, abraçavam o conhecimento que oferecíamos, e conforme faziam, transformavam-se, evoluíam. Nosso culto cresceu. Não grande, não rapidamente, mas cuidadosamente. "Excelente", aprovou Tzent. "Você aprende bem. Mudança não deve ser forçada, mas cultivada. Como jardineiro tendendo plantas raras, deve-se ter paciência. E quando o jardim estiver maduro, o que então? Então, meu servo leal, colheremos." Foi no 10º mês de nossa jornada que tudo mudou. Voss retornou de missão de recrutamento em mundo de mineração, com notícias alarmantes. "A Inquisição sabe", disse, fechando porta de meus aposentos atrás dele. "Há sussurros, investigações. Estão rastreando o padrão de desaparecimentos e heresias espontâneas através de mundos que visitamos." "Quão próximo estão?" "Semanas, talvez dias. Jante lidera a investigação pessoalmente." Claro que lideraria. Ela suspeitara desde o início. "Então devemos acelerar cronograma", disse, movendo-me para o baú onde guardara textos roubados. "A mudança que iniciamos deve alcançar massa crítica antes que possam nos parar." "O que propõe?" "Um ritual. Um que ligará todos nossos convertidos, todos aqueles que abraçaram a mudança, em rede única, uma consciência coletiva conectada através do Warp. Isso é..." Voss hesitou. "Isso transcende corrupção individual. Isso é criar novo tipo de existência." "Sim." E Tzent me mostrou exatamente como fazê-lo. Passei as próximas 72 horas em preparação febril. O ritual exigia componentes específicos, substâncias raras, configurações geométricas precisas, cânticos em línguas que torciam física da realidade, mas mais importante, exigia participantes, não apenas alguns, mas todos que convertêramos, simultaneamente, através de dúzias de mundos. "É impossível", protestou Voss quando expliquei. "Não há maneira de coordenar tantas pessoas através de tais distâncias." "Não através de meios mundanos", concordei,
Mas através do Warp? Através das conexões que já estabelecemos em suas mentes? Possível. Enviei a palavra através de nossa rede nascente. O capitão Mordrek, agora ele mesmo parcialmente convertido, seus olhos brilhando com a mesma luz que os nossos, usou sua nave para transmitir mensagens codificadas. A hora da mudança se aproxima. Preparem-se. E em mundo após mundo, nossos convertidos receberam o chamado. O ritual foi programado para executar durante alinhamento específico, quando o véu entre realidade material e Warp ficaria mais fino. Quando o poder de Tzint fluiria mais livremente. Vós e eu estabelecemos nosso círculo em colônia remota, mundo esquecido chamado Orfeus, onde a autoridade imperial existia apenas em teoria. Um lugar onde gritaria e ninguém viria. Os símbolos foram pintados em sangue misturado com pó de 9 tipos diferentes de cristais. O círculo foi medido com precisão matemática, cada ângulo, cada curva correspondendo a equações específicas que dobrariam realidade da maneira correta. No centro, colocamos o lexicon de geometrias impossíveis, agora servindo como âncora, como amplificador para energias que invocaríamos. Está pronto? Perguntei a voz, enquanto tomávamos nossas posições. Não, admitiu. Mas falta de preparo nunca impediu progresso. Sorri. Ele aprendera bem. Começamos ao crepúsculo, quando luz e escuridão estavam em equilíbrio, quando transição espelhava a mudança que buscávamos invocar. Os cânticos começaram baixos, quase inaudíveis. Palavras na língua que eu aprendera dos textos, sílabas que não deveriam ser pronunciadas por laringe humana, mas que minhas cordas vocais transformadas podiam agora produzir. Voz se juntou, sua voz entrelaçando com a minha em harmônicas complexas, e através do Warp, através das conexões que estabeleceramos, sentimos nossos convertidos se juntarem também. Dúzias deles, centenas deles, todos cantando as mesmas palavras, todos focalizando na mesma intenção. Mudança, evolução, transcendência. O ar dentro do círculo começou a cintilar. Padrões de luz, azul e dourado, e tons que não existiam no espectro normal, dançavam através do espaço. O lexicon abriu-se sozinho, suas páginas virando rapidamente, palavras se escrevendo através de suas superfícies, em velocidade impossível. E então ele veio. Não em forma física, Tzint nunca se manifestava completamente na realidade material, mas em presença, em consciência vasta e alienígena que preencheu o círculo até transbordar. Bem feito, meus servos, ecoou através de nossas mentes. Vocês superaram as expectativas. Grande arquiteto, falei, minha voz tremendo não com medo, mas com admiração. Oferecemos esses servos a você, essas mentes dispostas a evoluir. Pedimos que nos vincule em uno, que nos transforme em algo maior que a soma de nossas partes. E assim será. Dor explodiu através de cada nervo. Não dor física, algo mais profundo. Dor existencial, como se a própria essência de meu ser estivesse sendo rasgada e remodelada. Através do Warp, senti nossos convertidos experienciando o mesmo. Senti suas consciências se estendendo, alcançando, fundindo. E subitamente, não estava mais sozinho em minha mente. Podia sentir voz, não apenas perto de mim, mas dentro de mim. Seus pensamentos entrelaçados com os meus, suas memórias acessíveis, suas esperanças, seus medos, suas ambições, todas abertas a mim. E além dele, os outros, todos eles, centenas de mentes conectadas em rede única. Não éramos colmeia, não uma consciência singular desprovida de individualidade, mas algo mais sutil, uma teia onde cada nó mantinha sua identidade, mas podia acessar forças de todos os outros. Isto, disse Tzent com satisfação, é apenas o começo. Vocês são meu presente à galáxia, um novo tipo de existência, uma evolução do que significa ser senciente. O que somos?
perguntou Voz, sua voz ecoando tanto em voz alta quanto através da nossa conexão mental. Vocês são os mutáveis, os sempre mudando. Vocês são prova de que evolução não é pecado, mas destino. A presença recuou, deixando-nos exaustos, mas fundamentalmente mudados. Quando finalmente abrimos os olhos, todos 4 deles, pois ambos havíamos completado aquela transformação particular. O círculo estava em cinzas. O lexicon fumegava, suas páginas enegrecidas, mas não destruídas, e através de nossa rede recém-formada, sentimos os outros despertando. Sentimos seus momentos de confusão, depois maravilhamento, depois alegria conforme percebiam o que tínhamos nos tornado. Somos mais, pensei, e centenas de vozes ecoaram o sentimento de volta. Somos evoluídos, somos livres, mas nossa celebração durou pouco. Naves em órbita, Capitão Mordrek avisou através de Vox. Configurações imperiais, cruzador de batalha acompanhado por escoltas, estão enviando mensagem de Hale exigindo rendição. Quão longe? Voz perguntou. 4 horas até posição de bombardeamento. Se tem exterminatus, ele não precisava terminar. Um mundo inteiro incinerado para destruir um culto. O Imperium não hesitaria. Então não ficamos, disse, já me movendo. Mordrek, prepare sua nave para a decolagem de emergência. Voz, avise nossa rede, todos devem evacuar. Agora. Através de nossa conexão mental, senti o pânico se espalhando. Mas também determinação. Tínhamos provado o gosto de evolução. Não renderíamos agora. Em cada mundo que tocáramos, nossos convertidos começaram a se mover. Alguns procuraram naves, outros foram mais fundo no subsolo. Alguns, tragicamente, não puderam escapar a tempo. Senti cada um deles morrer conforme bombardeamento orbital. Começou em múltiplos mundos simultaneamente. Senti suas consciências piscarem de existência, como velas apagadas. Mas o suficiente escapou. O suficiente sobreviveu. E através de cada sobrevivente, a semente de mudança continuaria. Sim, sussurrou Tzent, enquanto o destino incerto rasgava em direção ao céu, perseguido por fogo-lança. Deixe-os fugir. Deixe-os se espalhar. Cada um é vetor de transformação. Cada um plantará novas sementes. E nós? Perguntei. Para onde vamos? Para o olho, respondeu. Para o lugar onde mudança reina suprema. Lá completaremos sua transformação. Lá se tornarão verdadeiramente digno do papel que preparei. O olho do terror. O lugar onde o Warp sangrava mais livremente em realidade material. Onde daemons caminhavam e leis da física eram meras sugestões. O coração da corrupção. Nosso lar. A jornada ao olho do terror levou semanas. Semanas de transitar através do Warp, enquanto perseguição imperial nos seguia. Mas com cada salto, crescíamos mais hábeis em navegar as correntes de Imaterium. Nossa rede de mentes conectadas nos dava vantagem que nenhum navegador único poderia igualar. Podíamos processar probabilidades múltiplas simultaneamente, escolher rotas ótimas através de cálculo distribuído. E conforme viajávamos, recrutávamos. Não através de persuasão ou coerção, mas através de demonstração. Aqueles que nos viam, verdadeiramente nos viam, com visão além do mundano, reconheciam o que oferecíamos. E alguns, os mais corajosos ou mais desesperados, escolhiam se juntar. Nossa rede cresceu. 100. Depois 200. Depois 500 mentes entrelaçadas. E com cada adição, nosso poder coletivo se multiplicava. Quando finalmente alcançamos as fronteiras do olho, já não éramos o pequeno culto que começáramos. Éramos legião. Dispersa através da galáxia, sim, mas conectada através de laços que nem distância, nem tempo podiam romper. A transição para o olho foi transcendente. O véu entre realidade e warp, não meramente fino aqui, estava despedaçado. Ambos reinos existiam simultaneamente.
sobrepostos como duas imagens fora de foco, e para aqueles de nós com visão para perceber ambos, a experiência era esmagadora. Vi planetas que eram também templos daimônicos, estrelas que ardiam com fogo consciente, frotas inteiras de naves que existiam em múltiplas configurações simultaneamente, cada versão representando escolha diferente feita por sua tripulação. É tudo, sussurrou voz com admiração. É possibilidade, corrigi. E em possibilidade, Tzent reina supremo. Bem-vindos, ecoou a voz através de nossas mentes, não apenas em nossa rede, mas em cada ser consciente dentro do olho. Bem-vindos ao meu reino, onde mudança é lei e estagnação é morte. O destino incerto navegou mais profundo, guiado por visões que Tzint enviou. E finalmente chegamos ao nosso destino. Um mundo, se podia ser chamado assim, flutuando no coração de uma tempestade warp. Sua superfície mudava constantemente, continentes se reformando, oceanos se tornando montanhas, cidades crescendo e desmoronando em questão de horas. E na superfície mais estável, embora estável fosse termo relativo aqui, uma estrutura, uma biblioteca, vasta além da compreensão. Suas torres se estendiam para céu sempre mudante, seus corredores se ramificando em dimensões impossíveis. A biblioteca impossível, disse Tzent, repositório de todo conhecimento que já foi e será, e agora seu lar. Fizemos Planetfall, se o termo se aplicava em lugar onde física operava mais por sugestão que lei. Vós e eu, junto com os poucos convertidos que viajaram conosco fisicamente, descemos a rampa. O ar, se era ar, crepitava com energia. Cada respiração trazia novo insight. Cada passo alterava a percepção. E aguardando na entrada da biblioteca, estava a figura que reconheci dos sonhos, mas ver em realidade relativa era completamente diferente. Alto, aviário, humanoide, daemônico. Todas essas descrições eram corretas e inadequadas. Um lorde das mudanças, um dos daemons maiores de Tzent. Sua forma mudava conforme me aproximava, como se estivesse constantemente escolhendo aparências mais adequadas para a comunicação. Lorian Daev, disse, cada palavra acompanhada por chamas azuis dançando ao redor de seu bico. O arquiteto esperou muito por você. Então me leve a ele. Não ainda. Primeiro deve completar sua transformação. Deve transcender. Gesticulou e a biblioteca se abriu diante de nós. Corredores se estendendo infinitamente, prateleiras portando tomos em cada língua concebível e muitas inconcebíveis. Escolha um, disse o Daimon. Qualquer um. Deixe-o escolher você. Caminhei pelas prateleiras, meus múltiplos olhos escaneando títulos que mudavam conforme observados. E então, em alcance particular, livro caiu. Não empurrado por força física, simplesmente apareceu em minhas mãos, como se sempre tivesse sido destinado a estar lá. Sua capa era feita de pele azul, pele que eu reconheci como pertencendo a algum ser, nunca humano. Seu título estava escrito em símbolos que mudavam conforme olhava, mas de alguma forma sempre transmitiam o mesmo significado. O Codex da sua transformação. Seu livro, disse o Daemon com aprovação. Escrito por você, para você, sobre você. Leia-o e compreenda o que deve se tornar. Abri-o com mãos trementes. A primeira página continha a única sentença. No princípio, você era humano. No fim, será Deus. As páginas seguintes detalhavam minha transformação. Não apenas o que já ocorrera, mas o que estava por vir. As mudanças que me aguardavam. As escolhas que teria de fazer. Os sacrifícios que seriam exigidos. Vi meu futuro espalhado diante de mim em 1000 variações. Em algumas, tornava-me Daemon Prince, ascendido completamente além da mortalidade. Em outras, permanecia híbrido, parte mortal, parte warp, ponte entre mundos. Em algumas,
liderava exércitos de convertidos em guerra contra Imperium. Em outras, trabalhava sutilmente, corrompendo de dentro através de conhecimento e persuasão. Em algumas, eventualmente traía Tzent, buscando minha própria apoteose independente. Em outras, tornava-me seu servo mais leal, executor de sua vontade através de toda a galáxia. Todas essas possibilidades existiam simultaneamente. Todas eram igualmente reais, e eu escolheria qual se manifestaria. Compreende agora? O Daemon perguntou. O presente que o arquiteto lhe deu não é apenas poder ou conhecimento, é escolha. Verdadeira escolha, ilimitada por destino ou profecia. Mas ele viu todos estes futuros, protestei. Ele sabe qual escolherei. Ele vê todas as escolhas que poderia fazer. Mas até você as fazer, permanecem potenciais. Você não é peça no tabuleiro, Lórien Daev. É jogador. E mesmo o arquiteto não controla completamente como joga. A revelação foi libertadora e aterrorizante em igual medida. Fechei o livro. Então o que faço agora? Agora? O Daemon sorriu, expressão perturbadora em rosto aviário. Agora escolhe, a cada momento, a cada respiração. Escolhe quem será. Escolhe o que se tornará. E se escolher errado? Não há escolhas erradas, apenas escolhas que levam a futuros diferentes. Alguns mais agradáveis que outros, verdade, mas todos suas. Virei-me para vós, que observara silenciosamente toda a troca. E você? Qual caminho escolhe? O mesmo que você, respondeu sem hesitação. Juntos chegamos tão longe. Juntos iremos ainda mais longe. Através de nossa rede mental, sentia sentimento de nossos outros convertidos. Todos concordando.